Mas então, vamos falar um pouquinho de João Calvino, né? Ou, em francês, meu francês não existe, né? Estilo Ratatouille, ele chamava Jean Calvin, né? Então, o João Calvino é uma Jean forma. Calvin. Calvin, Calvin, não sei, não tenho a menor ideia. E ele nasceu na cidade francesa de Noyon, não sei também se fala assim. Eu tô falando como se escreve. Que fica perto de Paris, né? Ele nasceu em julho de 1509, dia 10 de julho. Que até aqui no Brasil é o dia da pizza, né? Eu sempre acho graça, né? Eu não tenho como não lembrar, né? Você pode comemorar o nascimento de Calvino comendo pizza. E ele nasceu, né? No alto do fim da Idade Média. Ele nasceu na família. O pai dele, ele era funcionário público e ele era escrivão da catedral da cidade de Noyon. Então ele nasceu numa família que não era rica, abastada, né? Mas que tinha uma condição social melhor do que muita gente por ali, né? Na verdade, né, as, o confeudalismo acabando já, né? No fim no meio ali da Idade Média, você teve muita gente que pôde deixar a condição de servo, servidão, né? De trabalhar puramente no campo e desenvolver outros trabalhos, né? No caso do Calvino, ele nasceu numa família. O pai trabalhava na catedral, né? A mãe dele também faleceu quando o Calvino tinha só 6 anos, então ele ficou órfão muito cedo. Mas os contatos que a família dele tinha nessa catedral, nesse ambiente eclesiástico francês, deram a condição que Calvino pudesse ter uma boa educação. Então, aos 12 anos, ele foi contratado, trabalho infantil hoje em dia, né? Aos 12 anos, ele foi contratado pelo bispo da cidade, né? Como escriturário da catedral. Alguém que ficava anotando, né? Entrada, batismo, nascimento e tal, né? E também já tinha, quando ele começou a trabalhar, já tinha ideia de que ele ia se dedicar à vida religiosa, né? Sempre tinha essa questão, né, de você ter. Ele já tinha uns 2, 3 irmãos, né? Ele tinha outras irmãs, né? Ele não foi o primeiro filho, se eu não me engano, ele foi o terceiro filho da família, do pai e da mãe dele, né? Então sempre tinha alguém lá que tinha que ser o padre da família. Isso acontecia até no catolicismo romano, né? Mas também a questão de você, isso como uma sobrevivência, né? Um meio de vida, né? Isso é muito comum, né? Ainda mais nessa época, ainda pré-reforma protestante, né? Que você tinha os padres que tinham uma educação péssima, né? Vivendo, né? Às custas da igreja, e a igreja com toda a ligação estatal, né? Então era basicamente, tanto é que basicamente o pai do Calvino era um funcionário público, mas ele tinha a ideia de virar padre, tanto é que ele, logo que ele entrou com esse emprego, ele já começou os estudos para a vida religiosa, ele fez lá aquele tipo de, chama tosura, que faz aquele, tipo os frades hoje em dia, né? Que fica só o Eu tenho fio. isso. Ó, No seu eu tenho. caso é a lei da natureza, né? Mas no caso do Calvino fizeram de propósito, né? Que nem o Lutero também, né? Tem algumas imagens do Lutero que ele ainda tá, né? Com cabelo tipo de franciscano, né? E aí, o que acontece? A família dele tinha ligações com outras famílias ali da região. E o Calvino ficou amigo de uma das famílias ali da diocese da França, da catedral, né? E ele ganhou uma bolsa de estudos, ele entrou no College de La Marche, em Paris. E foi lá que ele começou a aprender latim. Isso logo com 12, 13 anos, né? Depois ele foi para um outro colégio, colégio de Montaut, como estudante de filosofia, com a ideia de fazer filosofia para poder depois adentrar ao sacerdócio, que até hoje é a prática comum no catolicismo romano, né? Os sacerdotes eles estudam filosofia e estudam teologia, é obrigatório. Até que para ser um padre, sei lá, é mais do que um pastor, né? 8 anos, dependendo do lugar, né? E ele foi estudando, até que em 1528, e aí já está a reforma protestante, já está rolando, né? Desde 1517. Ele consegue o título de mestre em filosofia nesse colégio de Montaut. E aí aconteceu uma coisa que o pai dele, ele meio que trocou. Tipo, o pai dele começou a ter algumas discussões, não sei que tipo de treta que ele teve com o bispo da catedral. Alguma coisa a ver, como era meio funcionário público, tinha alguma coisa a ver com direito. Tanto é que ele fez o João, né, Calvino, trocar o curso para ele ser sacerdote, para ele ser advogado, para ele ser advogado eclesiástico. Então ele trocou de curso. E ele foi matriculado na Universidade de Orleans para estudar direito, né? Pela insistência do pai dele. E também a questão de que o pai dele achou que o Calvino ele ia ganhar mais dinheiro sendo advogado do que sendo padre. Ou seja, o foco não era o ministério, o foco era onde ia ganhar dinheiro. Sim. E era muito comum isso. Mas, note, isso é uma coisa importante para ser ressaltada, porque o Calvino vai ressaltar depois, né? O João Calvino, né, ele poderia ter adentrado a carreira eclesiástica e ganhado muito dinheiro. O que você tinha de. É que depende muito da família que você era, né? Se o Calvino tivesse nascido numa família
de cardeais, de bispos, aí com certeza nem pensaria em outra coisa, né? Mas como ele estava numa classe média, vamos considerar assim, né? Hoje em dia, então aí ele estava vendo a melhor oportunidade, o pai dele, né? Mas o Calvino, ainda aqui, ele gostava muito de estudar as humanidades, né? Latim, letras, ciências naturais e latim, né, e tal, né, em todas as línguas também, né? Então ele ainda não estamos falando de um Calvino convertido aqui, né? Ele é um Calvino ainda debaixo da Igreja Católica, das doutrinas ali, né? Mesmo que já estava nesse meio, já tendo a Reforma Protestante, e na França ainda não estava tendo tanta perseguição aos protestantes lá. Mas enfim, aí depois do Calvino ele entrou na Universidade de Bourges, onde ele estuda humanidades. Ele acabou o curso de Direito e aí ele ainda quis concluir, adentrar mais em estudos acadêmicos. Na prática, a gente vai falar isso depois, né? Na prática, o Calvino, a meta de vida dele, esquece a relação com Genebra e a pregação, era ser um professor, um estudioso acadêmico e viver assim. Tanto é que o próprio Calvino fala que ele não tinha ambição de ter uma vida pública, que ele era meio ranzinza, que ele era meio tímido, então assim, ele não era muito de se dar com as pessoas, vai. Então tudo que aconteceu na vida dele depois foi a revelia dele. E aí ele foi entrar nessa outra universidade e ele começou a estudar, né? Ele estudava humanidades e grego koiné. Ele tem contato com os humanistas, né? O pai dele morreu em 1531, depois que o pai dele morre, ele tem essa oportunidade de concluir o direito, né? O que o pai dele queria, mas conseguir viver nessa vida que ele também queria, né? E no caso do Calvino, e aí essa questão do grego koiné, a gente tem que lembrar que nesse período está começando a surgir na Europa esse movimento humanista. Quando a gente fala de humanista, tem o movimento renascentista, que ele busca se desvincular da Igreja Católica, mas os humanistas, em geral, eles estão preocupados em resgatar as fontes. Então, um dos lemas do movimento humanista era ad fontes. Então, assim, a gente não vai confiar só no que o Papa está dizendo, ou no que um cardeal está dizendo. A gente vai ver, ou o que a Vulgata, que era a Bíblia comum em latim, né, do povo, Vamos dizia. ver de onde saiu o que ele está dizendo. Vamos ver de onde saiu o que essas pessoas estão dizendo. E o que acontece é que, quando você teve a queda de Constantinopla em 1453, muita gente de Constantinopla, que hoje é Istambul, ali na região da Turquia, ali era ainda parte do Império Bizantino, que caiu nessa data. Muita gente que estava naquela região fugiu de lá com a invasão dos muçulmanos, que o sultanato, os muçulmanos, os turcos ali, né? Eles invadiram Constantinopla e os estudiosos fogem para a Europa, para o continente, levando muito material, muitos manuscritos, Aristóteles, Platão e muitas cópias do Novo Testamento também. E essas cópias vão se popularizando, elas vão se distribuindo nas universidades. Tanto é que por essa época, não sei se acho que eu não coloquei a data, surge o Novo Testamento editado por Erasmo de Roterdã. Esse Novo que Testamento... é o pai do texto recebido, né? Alguns dizem até que é a primeira edição do texto recebido. Sim, se não é a primeira, é uma das primeiras, ou pelo menos a mais prestigiada. Essa edição do Novo Testamento, ela vai revolucionar a questão dos sacerdotes e dos padres terem acesso ao texto original, que é o que vai levar Lutero aí ao grego original, Calvino, outros reformadores, o Melanchthon, o Colampadius, Martin Bucer, o Bulliger, o Melanchthon, ele vai ser o fiel escudeiro ele vai ser do Lutero, vai ser o Robin do Lutero, né? E ele vai ser professor de grego. Então, assim, o Lutero ele vai traduzir a Bíblia com base nesses documentos. O Tyndale, que aliás hoje faz aniversário de martírio dele, né? Ele vai traduzir muita coisa que ele vai ter acesso a esse Novo Testamento do Erasmus. E isso, no primeiro momento, era dentro da academia. Mas no segundo momento, o povo começou as pessoas têm que ler o texto original, né? Só que as pessoas não vão ler grego, então eles começaram a querer fazer esse movimento de tradução. Mas o contato com as obras gregas faz com que esses humanistas, esses estudiosos, tenham acesso às fontes originais e contestem as doutrinas e as práticas que estão sendo levadas pela Igreja Católica. Peraí, tem coisa errada aqui, tem coisa errada, não é desse jeito, não é do jeito que eles falam. Não tá batendo. A gente tem várias coisas, mas uma das coisas um dos principais pontos é a palavra arrependimento, por exemplo, que ela foi traduzida na Vulgata como o sentido de penitência. Só que uma coisa é penitência, outra coisa é o arrependimento. Então aí quando eles traduziram e viram que a palavra estava metanoia, a tradução dela não era essa, por exemplo, aí tem alguma coisa errada do jeito que a gente está interpretando. E o Calvino está no meio, ainda nesse meio, né?
Mas o que acontece? Em algum momento, a história de conversão do Calvino ela não é muito conhecida. No caso da conversão do Calvino, em algum momento, entre 1529 e 1531, o Calvino tem contato com as obras de Lutero. E nesse meio tempo, aí um ponto que eu estou esquecendo de linkar com essa questão do Calvino e os estudos, o primeiro livro que o Calvino escreve é um comentário a uma obra de Sêneca, que é um filósofo epicurista grego. Então aí você vê que o Calvino ele já está tendo contato com a língua grega, com as obras e também a formação acadêmica que ele tinha. Não era uma obra... um enorme flop, né? Na linguagem de hoje, o livro foi um flop. Foi, mas também não era a intenção de ser mais do que isso, né? Porque no fim das contas ele foi o primeiro que ele lançou, né? Tanto é que também, de certa forma, a gente vai falar um pouquinho depois, a própria Instituta, no comecinho, também foi flopada, sabe? Tanto é que esse livro aqui, essa resposta do Calvino ao Cardeal Saudoleto, é o que faz ele ficar reconhecido, de fato. E aí as pessoas foram atrás do resto do material. Essa obra do Sêneca não teve muita relevância para nós no sentido teológico, né? Mas fez com que ele tivesse contato e tivesse essa primeira experiência também de escrever uma obra e tal, né? E nesse meio tempo, ele se converte. Só que o Calvino ele não fala como ele se converteu na prática. E em alguns comentários de Romanos e de Salmos, ele fala, eu até coloquei a frase, né? Deus, ele cita isso. Deus, por meio de uma conversão repentina, subjugou e trouxe a minha mente para uma estrutura ensinável que era mais endurecida em tais assuntos do que se poderia esperar de alguém em meu período inicial de vida. Na prática, a gente não tem um relato de como ele se converteu. A gente só sabe que de uma hora para outra ele vai... A ficha caiu. A ficha vai ter caído. Como ela caiu, a gente não sabe. Mas o que acontece depois vai demonstrar que ele trocou. Então ele já não estava debaixo do ensino católico e ele começou a se atentar às escrituras por conta de todo esse conhecimento de grego que ele tinha, né? Grego, latim, hebraico, né? O hebraico menos, né? E aí, o que acontece? Depois, em 1533, o Calvino ele é acusado de colaboração com um reformador chamado Nicolas Cop. Esse Nicolas Cop ele foi reitor da Universidade de Paris. Quando ele assumiu a reitoria da Universidade de Paris, ele fez um discurso de inauguração que foi considerado luterano demais, porque ele falava da necessidade da igreja ser reformada, de tirar as tradições eclesiásticas que tinham sido acrescentadas, defendeu a reforma das liturgias, e o Nicolas Cop ele faz isso, e o Calvino é meio do tipo, opa, o Calvino é amiguinho desse cara, então vamos em cima dos dois, tentaram prender o Calvino também. Aí o Calvino ele faz o quê? Ele é acusado disso e foge. Mas ele foge, mas não tanto, ele estava lá perto de Paris, né? Em 1534 acontece um caso que é chamado de o caso dos cartazes, dos panfletos. De repente, né, do dia para a noite, o rei Francisco I, que era rei há pouco tempo, né, ele acordou um dia do quarto dele, ele sai do quarto dele, ele dá de cara com um panfleto preso na porta do quarto dele, metendo pau na missa, em toda a questão católica, né? Toda a liturgia, né? Chamando de idolatria, a veneração das imagens. Só que esse panfleto não estava só no quarto dele, estava em quase todas as cidades da França. Os caras foram lá e fizeram panfletagem, sabe? Quando o pessoal vai colar dentro do palácio? Não, assim, nos postes e dentro do palácio. O Francisco I possesso e mandou prender esses caras todos, né? Esse pessoal todo. E aí o Calvino realmente foge, né? Até notei, né? Ele criticava a missa, né? O rei Francisco I prende vários protestantes e o Calvino, nessa hora, ele vê que não dá mais para ficar. E aí ele foge para a cidade de Basileia, que fica na atual Suíça, né? Em 1535. E nesse meio tempo ele ainda volta para a França, depois de um tempo, ele ainda tenta acertar algumas coisas, e em 1536, por conta dessa perseguição que o Francisco I começa a acelerar contra os católicos, contra os protestantes, né? Que na verdade não é contínua, vai e volta, né? Às vezes eles são tolerantes, às vezes eles são intolerantes com os protestantes. Tanto é que depois vai ter a noite de São Bartolomeu, mais para frente e tal, né? E o Calvino, para defender a fé protestante, ele publica a primeira versão das Institutas da religião cristã, que é aquela versão da Fiel. Da Fiel. Você tem ela aí? Que é a versão da editora Fiel. Essa versão. De 1536. Ela é a primeira versão, né? O Calvino escreve ela como um manual, vamos dizer assim, né? Ela não é. Porque a última versão do Calvino, da Instituto, que eu não lembro que ano que ele acabou. Essa aqui, ó. Tem essa daqui. Que é a atual, tá com a capa nova agora, viu? Sim, mas se eu não me engano, essa versão ela foi concluída em 1559, mas para ver a diferença
da primeira versão para a última. Ela foi sendo depois Não, elaborada. É muito diferente, ó. A primeira versão, 1536, essa daqui. Tá? Aí a gente tem a de 1539, que inclusive a de 1539, a de 1539 é essa versão aqui, ó. Também são 4 volumes, essa daqui, ó, que é a versão comentada. Aham. Tá E bom? essa aí é de qual? E aí teve uma de 1543, 1559, tá bom? E aí a versão final, que é essa daqui, que também é a mesma da versão da Felire, né? Que é em espanhol, que nem tem essa versão da Felire em espanhol, a péssima versão da Unesp, isso aqui não percam dinheiro comprando isso aqui, tá? Então, é a versão final. Ela é muito maior, mas muito mais completa mesmo, tá? Mas Essa qual que é a última versão. data dessa, a última? A data da última, É 59, né? 1559. Essa é a versão final, porque o Calvino ele morre em 64, né? Mas ali conclui essa